Se você já se viu lidando com filtros complexos no banco de dados e quer aprender como simplificar esse processo no Spring, fica aqui que vamos explorar uma técnica poderosa para realizar filtragens avançadas em conjuntos de dados utilizando as specifications do Spring Data JPA. Então, pessoal, vamos lá para o código, tá? É o seguinte, aqui para a gente não partir do zero, eu já estou com um projeto aberto que já tem uma grande quantidade de código escrito, tá? Inclusive, esse projeto base, ele vai estar lá no GitHub, então se você quiser seguir aqui junto comigo escrevendo código, basta clonar o repositório e abrir o código no teu editor de código-fonte ou IDE da tua preferência, tá? Seguinte, o que é essa aplicação? Ela é uma API de vagas de emprego, tá? Então, se eu vim aqui em Source, Main, Java, Core Models, eu tenho dois modelos, que é o modelo de skill, que representa ali uma habilidade como Java, Python, PHP e por aí vai. E tem um modelo de job, onde representa de fato a vaga. Então esse job ele vai ter aqui um título, uma descrição, a empresa, a localização, qual o tipo dele, né? Então a gente tem um menu aqui como job type, se ele é um emprego full-time, se é part-time, freelancer, se é um estágio. Além disso a gente tem o job level, que no caso se ele é júnior, mid-level ou senior, e o salário, e por fim, um relacionamento de muitos para muitos com esse modelo de skills, tá? Além disso, a gente já tem também os repositórios definidos, como o Job Repository e o Skill Repository. E na parte de API, a gente tem dois recursos, né? Que é o recurso de skills e o recurso de jobs. Cada um deles vai ter controllers, DTOs e mappers, então os DTOs ali vão representar os dados da request e da response, então tem um skill request e um skill response. Os mappers vão ser responsáveis por fazer conversões, então ele converte ali de um skill response, de um skill para um skill response, ou então de uma skill para uma skill request. E por fim, a parte do controller é onde eu tenho as operações de CRUD, tá? Em ambos os casos, eu já deixei todas as operações de CRUD para os dois recursos, tá? Então você consegue buscar todos, criar, buscar por ID, atualizar, ou excluir tanto skill quanto job, beleza? Além disso, é importante frisar, aqui eu estou utilizando o banco de dados MySQL, então eu já tenho que ter um banco de dados aí, TW Jobs criados dentro do teu MySQL. Aqui eu tenho as configurações de usuário e senha, né? Então se você for executar a aplicação, altera as configurações para o teu banco. Define aqui o Hibernate para ter um DDL alto como update, então ele já vai aplicar ali todas as nossas classes de modelo para criar as tabelas. E coloquei algumas configurações para mostrar as SQLs e formatar as SQLs que forem executadas. Beleza? Eu já tenho esse banco criado aqui, TW Jobs, e também eu já tenho alguns registros, tá? Então eu já cadastrei aqui algumas skills, no caso 25 skills, e também cadastrei já 200 jobs aqui nesse sistema, tá? Para a gente poder ter dado aqui para trabalhar. E por fim, no projeto tem essa pastinha chamada HTTP, onde eu tenho as requisições, tá? Caso você queira utilizar isso, o teu VS Code tem que ter uma extensão chamada de REST Client. Cadê? Essa aqui. Essa extensão aqui permite você fazer requisições HTTP dentro do próprio VS Code, tá? Então, se você quiser utilizar esses arquivos de requisição que eu deixei prontos, você precisa ter essa extensão instalada, beleza? Então, olha só, eu vou executar aqui a aplicação só para a gente ver o funcionamento dessa API. Então, envn Spring Boot Run. Então, vamos lá, ele está compilando aqui o projeto. Beleza. Se eu venho aqui em skills.htp, então, por exemplo, essa primeira requisição vai fazer requisição para barra API barra skills, vai trazer todas as skills cadastradas, né? Se eu der um send request, eu tenho aqui a devolutiva, né? Então, tenho várias tecnologias aqui cadastradas no banco. E já também tem as rotas aqui para cadastrar, para buscar por ID, para atualizar e para excluir um skill. Antes da gente continuar, quero te falar que esse conteúdo é apenas uma pitada perto dos mais de 300 cursos que ministramos na TrenoWeb. Somos uma escola para desenvolvedores com assinatura on demand, tipo a Netflix, saca? Onde você assina por um preço baixo e tem acesso a tudo e assiste no seu tempo. Além do tema dessa aula, nós temos cursos e formações completas em back-end e front-end, tudo com suporte e certificado reconhecido no mercado. Agora vamos voltar para o vídeo, mas fica até o final que ainda temos muita coisa legal para ver. E aqui no Jobs a mesma coisa, então se eu vim aqui nesse primeiro send request, eu vou ter a lista de todos os jobs cadastrados na aplicação, tá? Então, como eu disse, tem 200 ao todo e tem umas outras já requisições aqui para cadastrar, buscar por ID, atualizar e excluir por ID, beleza?
Então a aplicação já está inteiramente funcional. Qual que é o nosso objetivo aqui? É implementar filtros de buscas dentro da nossa API, né? Então voltando aqui para a parte de requisição de jobs, eu consigo fazer um send request para listar todos os jobs cadastrados. Porém eu tenho muito dado aqui, né? Tenho 200 vagas e não é muito legal eu retornar tudo de uma única só vez. Seria interessante, por exemplo, eu permitir que o cliente HTTP que está consumindo essa API realizasse operações de busca, né? Então, ele poderia passar isso aqui através de uma query string na rota, então botar aqui um ponto de interrogação, e passar, por exemplo, skill, né? Como igual a Python. Então, aqui ele ia buscar somente as vagas cadastradas que tenham a skill Python relacionada. Então, traria essa primeira, essa segunda já não seria exibida, né, porque ela não tem a skill Python, essa terceira também não. Além disso, eu quero também buscar todas que são da skill Python e que tenham, por exemplo, o level júnior, né, ou seja, eu quero vagas de júniors para a skill de Python. Então, eu posso passar aqui um e-comercial, né, para passar mais uma query string, isso aqui não é algo específico do Spring, sim, sobre o próprio protocolo HTTP. E passar aqui level igual a júnior, por exemplo. Então, fazer essa requisição. Essa primeira vaga ia ser retornada, né, porque ela tem os critérios, ela é tanto de Python quanto ela tem um level de júnior. Mas se, por exemplo, eu tiver uma vaga cadastrada que é de Python, mas que o level seja mid-level ou então senior, ela não seria retornada. Então, é isso que eu quero implementar na aplicação. A questão é que, se você já tem alguma experiência com o Spring Data JPA, provavelmente você sabe como fazer essas consultas, né? Então, olha só, eu posso até vir aqui na documentação, learn, cadê projects? Spring Data, vamos aqui para o Spring Data JPA, learn, reference doc. Então, aqui, JPA, a gente tem, por exemplo, como fazer consultas, né? A gente poderia utilizar uma estratégia de query lookup, por exemplo, né? Que é onde você escreve um método com base em alguns parâmetros, né? Algumas keywords, algumas palavras-chave. Isso, no final das contas, vira uma consulta ali, JPQL, a ser realizada. Além disso, a gente poderia utilizar a anotação @query, né, para escrever uma JPQL na mão e fazer essas consultas. A questão é, imagina só, para esse contexto aqui, que eu queira permitir que o usuário ele possa pesquisar pelo título, ou seja, ele pode colocar aqui um ponto de interrogação, title igual a alguma coisa, e eu ia fazer uma busca do tipo like, né, ou seja, se a palavra que eu botei aqui contém dentro desse texto title. Além disso, eu quero também poder pesquisar pelo company, pelo type, pelo level, pela uma faixa salarial e pelas skills. Então veja que eu estou colocando muitos critérios. E além disso, eu não posso esquecer que a própria rota sem nenhum parâmetro, ela deve funcionar. Então ela deve funcionar sem nenhum parâmetro ou com apenas um ou alguns desses parâmetros ou até mesmo todos. Então escrever essa consulta na mão, utilizando tanto a anotação @query ou a estratégia de query lookup, é um pouco complexo, né? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui de uma maneira que não seja tão complicada assim? E uma maneira bem legal é utilizando um recurso chamado de specifications, tá? Então, o Spring Data JPA tem esse recurso aqui chamado de specifications. E o que ele é? Primeiramente, a gente precisa dar um passinho um pouco atrás e entender que na JPA 2, ela introduziu um recurso chamado de Criteria API. Basicamente, essa Criteria API ela permite que a gente consiga construir queries no banco de dados de maneira programática utilizando o próprio Java, tá? Então, a gente escreve um código Java que vira uma consulta no banco. E isso é feito através da escrita de uma que ele chama de Criteria e também de um outro conceito chamado de Predicate, né? Então, o Predicate, a gente pode pensar ele como um pedaço da consulta, né? Então, olha só, eu quero consultar pelo parâmetro data de nascimento. Então, eu escrevo um código Java que faz esse pedaço da consulta. Consulta pela data de nascimento. Isso é um predicate. A junção de vários predicates pode me gerar uma criteria, né? Vai me gerar uma criteria, que seria uma consulta mais complexa, que junta ali vários predicates. E aí, o Spring Data JPA utiliza esse recurso specifications, que é basicamente um wrapper, tá? É uma forma mais simples, digamos assim, da gente conseguir utilizar essa criteria API da JPA. E isso, inclusive, é baseado em um conceito do livro Domain Driven Design, do Eric Evans, tá? Então, olha só, como é que a gente faz para escrever specifications? Deixa eu dar um zoom aqui na página. Basicamente, a nossa interface de repositório, ela precisa também estender essa outra interface aqui chamada de JPA Specification Executor,
que vai adicionar ali os métodos que nos permitem utilizar essas specifications. No caso, um deles é esse método findAll, que recebe a specification que eu quero executar. E as specifications, elas são escritas como métodos, tá? Através da implementação de interfaces. Então, a gente tem uma interface specification, que basicamente ela tem um único método, que é o método toPredicate, que retorna ali um predicado, né, um predicate. Ele recebe os parâmetros root, criteria query e criteria builder, tá? Se a gente reparar, como é uma interface que tem apenas um único método, isso aqui é uma functional interface, então ela pode ser implementada utilizando o Lambda expression. E olha aqui um exemplo de uso. Aqui no exemplo, ele criou uma classe chamada de Customer Specs. Então, é uma classe que vai conter as specifications para o modelo de Customer, né? E aí, ele definiu duas specifications. Então, olha só, a primeira, ele chamou aqui de is long-term customer, né? Seria ali um cliente de longa data. Basicamente, ela é uma classe, um método público estático que vai retornar uma specification do meu modelo, uma specification de customer. E aqui a gente tem a implementação. Como eu disse, ele está utilizando aqui Lambda expression, porque no final das contas a specification é uma functional interface, né? Uma interface funcional. E olha só o legal, ele está escrevendo código Java, então ele está dizendo o seguinte, olha, ele criou uma variável date, do tipo local date, que é basicamente a data atual menos 2 anos, né? Menos 2 anos aqui, botou minus years 2. E ele retorna o builder, então ele faz uso aqui do criteria builder, ponto less than. Então ele está verificando se alguma coisa é menor do que algo. Ele passa como primeiro parâmetro um root.get, customer.createAt, e depois passa como segundo parâmetro date. Então, o que ele está fazendo no final das contas? Isso aqui vai gerar uma consulta do tipo, olha, eu quero que buscar os customers, né, os clientes, que tenham a sua data de criação, a data, ou seja, o campo createAt do modelo, menor do que esse date que eu estou passando, que é a data de hoje menos 2 anos. Ou seja, você vai pegar os clientes com mais de 2 anos cadastrados no sistema. E ele conseguiu escrever isso utilizando código Java. E aí, na hora de utilizar, uma vez que você tem essas specifications prontas, ele vai utilizar ali um método findAll do próprio repository e passa a chamada para essa specification. E isso aqui você pode concatenar com um OR, um AND, por aí vai, e conseguir criar consultas extremamente complexas, escrevendo código Java, né? Ou seja, sem ter que se preocupar com JPQL ou até mesmo consultas nativas, e você consegue utilizar todos os recursos do Java, né? Então, seria bem complicado você, na JPQL, por exemplo, definir isso aqui, né? Que seria a data de hoje menos 2 anos, mas no Java você consegue fazer isso facilmente. Então, a gente vai ver como criar specifications e realizar consultas com specifications aqui no Spring Data JPA para alcançar o nosso objetivo de permitir que os nossos clientes consigam realizar consultas ali através de parâmetros de rota, tá? Através das queries strings. Então, olha só, vamos começar, né? Vou voltar aqui no VS Code e a gente vai começar simples, tá? Eu quero, primeiramente, definir aqui que eu posso consultar os jobs a partir do seu título, né? Então, olha só, vamos lá aqui em Source, Main, Java. Eu gosto de deixar as specifications escritas dentro de core, então aqui em core eu vou criar um novo folder, né, uma nova pasta chamada de specifications. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo chamado de job specifications. Na verdade, chama aqui job spec, né? Fica menorzinho. Então, minha classe job spec vai conter as specifications relacionadas ao meu modelo de job. Então, eu vou criar aqui um método público, estático, que vai retornar uma specification. Então, specification, não, vem ali do org.springframework.data.jpa.domain. Ela é um raw type, então se eu olhar aqui, ele recebe um tipo no qual ele vai trabalhar, que é justamente a classe de modelo. Então, ele vai trabalhar no meu modelo de job. E eu vou chamar isso aqui de title contains. Então, eu vou verificar se o título contém o parâmetro que eu estou passando. Então, eu vou passar aqui como parâmetro uma string chamada title. Beleza? Então, agora eu preciso fazer a implementação, né? Novamente, a gente pode até ajudar aqui na documentação. Como é que ele faz? Ó, return, root, query, builder, e utiliza aqui uma lambda expression. Então, return, root, query, builder.
e utilizo aqui uma lambda expression, né? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se esse title aqui não tiver sido passado, ou seja, se ele for nulo ou ele for uma string vazia, eu não quero que essa consulta, né, essa specification, retorne alguma coisa. Eu quero que ela não seja levada em consideração na hora de executar a consulta. Então, eu vou fazer o seguinte, if object utils.isEmpty e vou passar aqui a minha string title. Se ela for vazia, eu retorno null. Esse object utils isEmpty, né, ele faz algumas verificações. Então, ele verifica se o objeto é nulo, ele verifica se ele é um optional empty, ele verifica se ele não é um char sequent que está vazio, se for um array vazio também ele retorna falso, né? Ele faz várias verificações bem legais aqui. E caso ele tenha alguma coisa, eu vou retornar o meu builder, e aí eu utilizo esse builder para ajudar na construção dos meus predicados, ponto like, né? É o mesmo like ali quando a gente está trabalhando com uma consulta SQL nativa. Então, like, eu preciso dizer no primeiro parâmetro qual que é a tabela, não, a tabela não, perdão, qual que é a coluna da tabela que eu quero fazer essa consulta. Isso a gente faz através do root.get. E aí eu passo qual é o nome da tabela, ou da coluna title, né? Isso aqui vai bater justamente com o nome que eu dei aqui no meu modelo, tá? Meu modelo está chamado de title. E como segundo parâmetro, eu passo justamente o que vai ser colocado nessa consulta, que é o parâmetro title que eu recebi na minha specification. Beleza? Só que no caso a gente tem que lembrar que como isso aqui é uma consulta do tipo contains, né? Ou seja, o like ele verifica se o valor é igual. No consultas SQL a gente precisa colocar o ponto de interrogação não, perdão, o porcentagem tanto na frente quanto no final. Então eu preciso fazer aqui uma concatenação de strings, né? Então % mais title, depois mais % de novo. Beleza? Então, acho que é isso. Aqui está faltando só o ponto e vírgula no final também. E com isso a gente já tem a nossa specification implementada. E aí, olha só. O que eu posso fazer agora? Eu vou lá para o meu API, Jobs, Controllers, JobRes Controller. Nesse meu primeiro método, que é onde eu faço a consulta de todo mundo, que é onde eu quero poder receber esses parâmetros, eu vou receber um parâmetro que é anotado com o request para, né, ou seja, um parâmetro de consulta, chamado de title, que é do tipo string. E aqui no meu find all, eu posso passar a minha specification. Então, eu posso chamar aqui jobs specifications, job spec, na verdade, ponto title contains, passando o meu title. Aqui está dando erro porque esse método que recebe uma specification não existe, né? Então lembra que na documentação a gente viu que nosso repositório ele precisa também estender aqui de JPA Specification Executor. Então vamos lá, core, repositories, job repository, e aqui além de estender de JPA repository, eu também vou estender de JPA Specification Executor e eu passo aqui o job. Deixa eu colocar isso aqui em linhas separadas, para a gente poder ver melhor. Beleza? E é isso, vamos testar. Então a aplicação já está executando. Vamos lá em HTTP, jobs.htp. Então eu vou fazer a consulta para todo mundo. Send request. Deu um bad request, né? Ele está faltando, ele deu um 400, já sei por quê. Aqui em job eu quero que esse parâmetro seja opcional, então eu tenho que configurar ele aqui para ser um optional required igual a false. Pronto, é isso. Beleza, voltando aqui em jobs, send request. Então, veja que ele devolveu todo mundo, né? Agora o seguinte, vamos ver aqui. Eu quero somente as vagas que contenham o termo Swift no título. Então, essa primeira tem que ser retornada e essa segunda não. Então, olha só, vou minimizar aqui o lateral. Vou passar o parâmetro title igual a Swift. Send request. Olha só, já mudou. Então, veio o primeiro. Aqueles outros não vieram. Quando ele encontrou outro que tinha Swift, ele também retornou. Se a gente vier aqui, como a gente tem também valores many-to-many, ele acaba fazendo muitas consultas. Mas deixa eu ver se eu acho aqui.
aonde é que ele está fazendo a consulta do job. Então, olha só. Foi aqui? Select, job. Não, não é. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou limpar aqui o terminal. Vou executar novamente essa requisição. Então, olha só. Olha só a consulta que ele fez. Ele fez um select, né, pegando todos os dados do job, da tabela job e colocou aqui uma cláusula where, verificando a partir do type, do title, né, se ele é um like o valor que foi passado, né. Se eu não passar esse title, e eu vou limpar aqui novamente o terminal para a gente conseguir ver melhor, send request. Poxa, ele perdeu aqui um pouco na hora de fazer o print. Deixa eu subir aqui. Cadê? É porque ele tem muita consulta, eu acho que eu não vou conseguir enxergar. Ele printou muita coisa aqui. De fato, eu não vou conseguir ver porque tem um total de 200 resultados, então o meu log ficou muito grande. E aí o terminal não vai mostrar. Mas, enfim, a questão é que eu não estou tendo mais esse problema, né? Ele consegue funcionar tanto eu passando esse parâmetro, quanto não passando esse parâmetro. Isso já ajuda e já está funcionando. E aqui, a gente pode utilizar essa lógica, né, a partir disso, para construir outras specifications e, a partir disso, melhorar a nossa consulta, né, tornar ela mais interessante ali. A questão é que agora o código precisa um pouco mais de organização, porque olha só, imagina que eu crio uma outra specification para, além de buscar pelo title, eu buscar também pela location, né? Então eu posso buscar pelo title ou pela location. Então eu vou ter que criar uma nova specification para location, e aqui no meu job REST controller eu vou ter que receber mais um request param, e vou ter que utilizar essa specification aqui dentro do find all no meu controller, né? Então isso aqui pode começar a ficar um pouco bagunçado. Então vamos mudar um pouco a organização desse código. O que eu vou fazer? Vou fechar aqui todo mundo. E o seguinte, aqui dentro de source main java API, eu vou, dentro de jobs, criar um novo pacote chamado de query filters. E aqui dentro eu vou criar uma classe chamada de job query filter.java. Essa classe ela vai conter quais são os parâmetros de consulta que eu posso receber. Então, por padrão, a gente sabe que a gente vai receber aqui o string title. String, faltou o R aqui. Como eu já quero construir também os getters, setters, vou utilizar aqui o @data do Lombok, tá? E é isso. E olha só, eu vou definir aqui um método público, então ele vai retornar uma specification de job, que eu vou chamar de toSpecification. Opa! E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui um return job spec.title contains, passando o title. Beleza? Isso aqui a gente pode transformar isso aqui em importação estática, tá? Então olha só, control ponto, convert to static import. Então aqui ele faz uma importação estática. Eu posso até pedir para ele importar todo mundo que tiver dentro de job spec, que eu posso chamar diretamente title contains, fica mais simples. E agora, voltando lá para o meu controller, em vez de eu ter que receber as coisas individualmente aqui, eu vou dizer que eu vou receber uma instância de job query filter, que eu vou chamar aqui de filter, e dentro do meu find all, eu chamo aqui apenas o filter.toSpecification. Olha só. Então agora o controller fica mais simples, e toda a lógica de como eu monto esses filtros fica aqui dentro do job query filter, tá? Então deixa eu apagar os imports que não estão sendo mais utilizados. Beleza. Vamos testar se isso aqui funciona. MVN Spring Boot Run. Vamos lá em HTTP, jobs.htp. Vou fazer um send request sem passar nenhum parâmetro de consulta. A aplicação não terminou ainda de rodar. Beleza.
Então, olha só, devolveu todo mundo, funcionamento continua igual. Se eu passar aqui o parâmetro title como Python, por exemplo, send request, beleza, ele já conseguiu filtrar somente pelas vagas que possuem title no título. Então, para a gente poder ver agora, conseguindo adicionar mais filtros, né, vamos criar uma nova specification para buscar também pela location, né, por exemplo. Então, olha só, vamos lá para o nosso core, specification, job spec. E aqui eu vou definir um public, static e specification de job. E eu vou chamar isso aqui de company equals, né? Então, no caso da... Na verdade, eu vou botar location equals. Então, no caso da location, eu não quero fazer uma consulta do tipo like, né? Eu vou verificar se ele é exatamente igual. Então, eu vou receber aqui uma string chamada location. Talvez essa estratégia não seja melhor, só quero mostrar outros tipos de consulta. Então, eu vou retornar aqui um root, né? Implementação da minha specification. Builder, query. Builder. E aqui eu vou fazer o seguinte, então, if object utils.isEmpty, né, porque eu também quero verificar se esse location for vazio, eu não quero que ele seja levado em consideração, return null. E caso ele não seja vazio, eu retorno aqui o meu builder.equals, e no root vai ser root.get location, e ele vai levar em consideração aqui o parâmetro location. Beleza? Criei a minha specification, agora eu preciso atualizar o meu job query filter. E aqui eu vou adicionar mais um parâmetro, que vai ser o private string company. E agora, na hora de montar essa specification, então eu quero que ele seja um title contains. E, então, ponto end, passo outra specification, que vai ser a minha company. Opa, ele não está aparecendo porque... location equals, na verdade, não é company. Location equals, aqui também é location. Então, location equals, passando a location. Olha só, aqui eu vou até dar um enter para ficar melhor de enxergar. E pronto, né? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Então, a aplicação já está em execução. Vou fechar aqui todo mundo, vamos lá para o HTTP, jobs. Então, olha só, vou buscar aqui todo mundo. Retornou todas as vagas. Então, eu quero a location, exatamente essa location aqui. Deixa eu pegar uma outra. Essa aqui, ó. Vereda, Moraes, 358, União, né? Tem todo o caminho completo. Então, ponto de interrogação, location igual, coloquei aqui o endereço, send request. Veja que ele retornou apenas essa, né? Porque a parte da location aqui, ela tá bem restrita, tá? E isso vai funcionar em conjunto com o title, né? Mas como a gente criou uma bem específica aqui, não vai mostrar mais nenhuma, né? Ela só retorna uma, porque todas as localizações aqui, elas são bem únicas. Então, vamos criar mais um exemplo, né? Vamos lá em main, vamos criar mais um tipo de consulta. Aqui em core, specifications, job specification. Então, já tem um que pega pelo título, contendo, o location equals. Vamos pegar pelo salário, né? Então, eu quero poder passar um range de salário, um salário maior ou igual a determinado valor, ou menor e igual a determinado valor. Então, olha só, public, static e specification de job. Eu vou chamar aqui de salary greater than or equal. E vou passar aqui um big decimal chamado de salary. Eu estou utilizando o big decimal porque o modelo de job também definiu o salary como sendo um big decimal, tá? Então, vou até copiar essa parte aqui para não perder muito tempo. E que eu faço a mesma coisa. Então, if object utils.isEmpty return null. Caso ele não seja vazio, vou fazer aqui um builder greater than, e aqui ele já tem um greater than or equal to. Vou até deixar o mesmo nome também, equal to.
No primeiro parâmetro eu passo então o meu root.get salary e no segundo parâmetro o salary. E aqui a gente pode duplicar esse código para criar o less than ou equal to, né? Então, aqui vai ser salary less than or equal to. Então, passo o salary, recebo aqui o meu, verifico se ele está vazio, e aqui também eu utilizo o less than or equal to. E pronto, já está implementado. Agora a gente só precisa atualizar lá o nosso query filter. Então, vamos em Jobs, Query Filters, Job Query Filter. Aqui eu vou receber o seguinte. Eu não quero colocar aquele nome gigantesco, né? Salary greater than or equal to. Então, aqui eu vou definir que vai ser um private big decimal. E eu vou utilizar salary GT, né? Então, o G é de greater, o T é de than e o E é de equal. E a mesma coisa vai ser o private big decimal salary LTE, né? Less than equal to. E aqui eu só concateno, então and salary greater than or equal to ponto and salary less than equal to. Ali eu esqueci o ponto e vírgula. E pronto. Então agora já tenho esses filtros implementados, né? A aplicação já está executando. Deixa eu fechar aqui todo mundo. Vamos lá em HTTP, Jobs. Então olha só, vou buscar aqui todo mundo. Então, eu quero, por exemplo, salários acima de 15 mil, por exemplo. Então, eu posso passar aqui salary greater than equal to 15 mil. Send request. Então, agora todos os salários, todas as vagas que aparecem são de salários acima de 15 mil, né? Então, olha só. Bem bacana. Eu posso também concatenar isso com, por exemplo, o title. Então, eu quero que sejam também. Então, eu posso aqui um e-comercial. Title igual a Python, por exemplo. Então, eu quero vagas de Python que tenham um salário acima de 15 mil. Então, eu já encontrei aqui, ó, tem essa aqui de Python com um salário de 18 mil, né? Tem essa outra aqui que é de Python com um salário de 25 mil. E eu posso utilizar ainda mais filtros, né? Então, eu tenho lá um filtro de... tem outro filtro que é de location e tem um de menor que. Então, vamos utilizar também o de menor que. Então, eu quero que ele seja acima de 15 mil, mas ele não pode ser maior do que 20 mil. Então, posso colocar aqui um e-comercial. Salary, LT, então less than equal to 20 mil. Então, vai ser em salários entre 15 mil e 20 mil. Então, por exemplo, esse aqui de 25 já não vai mais ser retornado, né? Então, send request. Olha só, agora todos são acima de 15, mas menores do que 20. No caso, só encontrou 2. E que também tem o Python, né, no título. Então, ele já retornou só 2 resultados. Então, eu consigo criar consultas extremamente específicas, né? E aí, só para a gente conseguir ver mais alguns exemplos, que eu acredito que vocês já tenham pegado a ideia de como implementar isso na aplicação de vocês, né? Vamos só ver mais alguns exemplos de consulta que a gente pode fazer. Então, por exemplo, se a gente quiser consultar pelo o tipo ou pelo level, vai ser exatamente isso aqui, ó. Vai ser igual esse location equals. Então, só que em vez de receber um string, você vai receber ali um enum do tipo job type ou job level. A consulta que eu quero fazer aqui é uma consulta um pouquinho mais complexa porque ela leva em consideração o relacionamento. Então, eu quero conseguir buscar pela skill, tá? Então, olha só, como é que a gente vai fazer? Eu quero fazer aqui um public, static, na verdade, static, specification, job, e aqui eu vou chamar de skill name equals to, equal to. Vou botar só equal, na verdade. Então, eu quero passar não o ID da skill, por exemplo, lá na consulta, né, na URL. Eu quero passar o nome da skill, então ele vai fazer a consulta com base no nome das skills a qual o meu job se relaciona. Então, recebo aqui um string, skill name, return, root, query, builder. Vou verificar se isso aqui não está vazio, então object_utils.isEmpty, skill name, se for vazio retorno nulo,
E aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho um relacionamento, o que a gente vai ter que fazer é um join, tá? Então, eu faço primeiro um root.join. E aqui eu digo com quem que eu estou fazendo esse join. Estou fazendo esse join com skills. Então, lembrando, lá no job, skills é o nome do parâmetro que faz esse relacionamento, tá? Do atributo que faz esse relacionamento. E depois eu faço um get, que é o nome da tabela, o nome da coluna na tabela de skill, que é name. Então, eu estou pegando aqui agora na tabela skill, tá? Então, eu estou fazendo um join com base no name da tabela skill. E aí sim, eu posso fazer um equals, passando o meu root.get. Na verdade, não, só posso passar aqui o skill mesmo, skill name mesmo, direto. Na verdade, deixa eu ver se é isso. Skill name, aqui ele está dizendo que é um equals object. O que ele está dando isso aqui? Deixa eu ver. Path object. Na verdade, se não me engano, aqui é um in, na verdade, que a gente tem que usar. In skill name. Se não me engano, é assim. Exato. Aqui. Esqueci de usar o return. Então, tá meio grande. Deixa eu quebrar isso aqui. Beleza. O VS Code deu uma bugada aqui, aparentemente. Deixa eu fechar. E abrir de novo. Ele se perdeu um pouco aqui na hora de renderizar. Mas aqui é root.join skills.get.in. Agora nós vamos lá no nosso Job Query Filter. Então, cadê? Opa, é aqui. Jobs Query Filter. Job Query Filter. E aqui eu vou passar um private string skill. Então eu concateno aqui com um and skill name equal, passando a skill. Beleza, acho que é isso. Vamos ver. Então vamos lá em jobs. Então já estou fazendo aquela requisição super complexa, né? E olha só, aqui é um exemplo bom. Esse aqui, por exemplo, as skills dele é C# e R. Nesse outro é C, C++ e Clojure. Então eu quero pegar somente a que tenha, por exemplo, Clojure. Então eu posso passar aqui, além de tudo isso, mais um parâmetro chamado de skill igual a Clojure. Send request, agora ele retornou apenas 1. Se eu passar aqui C, por exemplo, também vai retornar apenas 1. Se eu passar aqui o C#, eu acho que ele não consegue aqui pegar a questão da cerquilha. Teria que fazer um escape disso. Vou passar o R então, mais fácil. Pronto, tá aqui o R. E funcionou, né? Então a gente já consegue fazer aqui extremamente complexo e olha só, né? Vamos ver como é que é a consulta final que ficou. Olha só. Então ele fez aqui um select, né, from, e ele fez vários wheres, né? Então ele fez um where de like, maior ou igual, menor ou igual, e fez um de in. Aqui a gente precisa utilizar in porque o relacionamento é de muitos para muitos, né? Então no final das contas, esse skill aqui é uma lista, tá? Então por isso que foi o in e não o equal. Tranquilo? Então é isso, né? Então agora vocês conhecem uma forma bem interessante de realizar consultas utilizando Spring Data JPA, que é através de specifications, que dá para fazer bastante coisa bem avançada em termos de consulta, principalmente porque agora a gente tem o poder do próprio Java, né, da linguagem Java na hora de realizar essas consultas. Então, consigo criar tipos aqui como local date, né, até na própria documentação a gente vê um exemplo com isso. Mas o mais legal é que a gente consegue utilizar isso aqui em conjunto para criar uma forma fácil de criar filtros bem avançados dentro das nossas requisições e dar ali uma flexibilidade muito grande para a nossa rota, né, a ponto do próprio cliente que está fazendo as requisições definir ali diferentes filtros de consulta para definir o que ele quer que seja retornado naquela rota, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. O que vimos nesse vídeo é só o começo. Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinoweb é o lugar ideal para você.
Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na TrenoWeb você vai aprender as principais linguagens e tecnologias do mercado. Tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está estudando programação. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!